No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o padrão escondido de todo infoproduto que vende muito tem. Bom, para começar, esse padrão ele é mais simples do que você imagina, tá? Eu trabalho com a internet e, sendo mais específico, com o mercado de infoprodutos há 6 anos. E durante esses 6 anos, todas as vezes que eu achava que era uma coisa, que era aquilo que iria me fazer enriquecer, eu via que não era aquilo. E aí eu quebrava a cabeça até encontrar esse padrão, que eu já disse de maneira superficial, mas eu não fui muito a fundo nisso, né? Que é sobre construção de ofertas. Qualquer infoproduto que vende muito, ele não vende pela qualidade do produto e nem pela qualidade do tráfego. Eu concordo que quando você tem um tráfego de uma boa qualidade, uma oferta de uma boa qualidade e um produto de uma boa qualidade, bingo. A gente está falando aí de múltiplos 8 dígitos, às vezes, de faturamento. Mas quando você está querendo chegar no seu primeiro R$ 1 milhão, meu irmão, o foco agora não é em fazer o melhor produto e nem fazer o melhor tráfego. Eu sei que essa verdade às vezes é difícil de engolir, tá? Ah, mas eu tenho que fazer o melhor produto porque ele não vai vender. Se as pessoas elas não compraram o seu produto ainda para ver a qualidade dele, o seu foco não é o produto. O seu foco é o quê? A qualidade da sua oferta. Eu tenho muito claro que o princípio, que você precisa ter na sua oferta para escalar muito é você saber, primeiro, para quem você está comunicando. Quando você está começando a vender, você não tem muito claro isso, né? Você tem uma ideia e depois que você faz as suas primeiras vendas, você capta essas informações, as respostas das pessoas que compraram o seu produto, compraram através da sua oferta. Aí sim você vai ter mais clareza ainda, uma clareza definitiva, né? Você vai sair um pouco do achismo. Eu acho que meu cliente é X, eu acho que meu cliente é Y, né? Mas você vai ter certeza de quem que é seu cliente. Então, você tem que ter muito claro para quem você tá falando, para quem você está comunicando. E com base nisso, depois que você tem essa clareza, você tem que aumentar a motivação do seu cliente e diminuir o ceticismo dele. E dentro da mente do seu cliente, quando você começa a estudar mais sobre oferta, sobre copy, você tem que estudar sobre cérebro humano. É isso que faz as pessoas comprarem. É aquilo que está passando no cérebro dela. Então eu vejo muitas vezes as pessoas falando, não, essa oferta vai dar bom porque é na disputa de preço. Então se todo mundo tá vendendo por R$ 200 no meu nicho, eu vou vender esse meu infoproduto por R$ 100. Não, você tem que entender o que passa na cabeça do seu cliente, igual eu te disse, da sua persona, né, que é a pessoa que mais vai colocar dinheiro no seu bolso, é o seu cliente ideal. Você tendo clareza dessa pessoa, você tem que ter clareza de quais são os pensamentos dela, quais são as dores, os desejos dela. O que passa na cabeça dela antes dela dormir, antes dela acordar, quando ela vai pro trabalho, quando ela se olha no espelho, se for um produto de emagrecimento, sabe? Então é mais você estudar de maneira profunda sobre como é o cérebro do seu cliente, tá? Então, assim, existem muitos livros aí de copy, de persuasão, só que hoje em dia, ainda mais com a ajuda da inteligência artificial, eu tô tendo mais facilidade de conseguir desconstruir como a minha persona pensa. Então, igual eu disse, você tendo clareza quem que é o seu cliente ideal, a sua persona, você tem que pensar, qual que é o nível de consciência dessa persona? Como assim nível de consciência? Vou colocar de uma maneira geral, depois você pode estudar mais sobre isso, mas existem 3 níveis de consciência, tá? A pessoa que ela é inconsciente do problema e da solução. Ela não sabe que tem um problema e não sabe que existe uma solução. É como se fosse mesmo um triângulo, tá? Uma pirâmide, beleza? Então a gente tem uma pirâmide aqui. Embaixo, que é a maior parte do público, é o público que é inconsciente do problema e consciente da solução. No meio dessa pirâmide, que está no meio termo ali, ele é consciente do problema e inconsciente da solução. E no topo dessa pirâmide, desse triângulo aí, ele é consciente do problema e consciente da solução. O que eu estou querendo dizer? A sua persona, ela vai estar em algum desses níveis. Ou ela vai estar inconsciente do problema e consciente da solução, consciente do problema e inconsciente da solução, ou consciente do problema e consciente da solução. Qual que é mais fácil de vender? Quem está no topo da pirâmide. Qual que é mais difícil de vender? É o que está mais embaixo da pirâmide. Mas
qual que é mais fácil de você escalar? Porque tem muito público. É o que está na base da pirâmide, que está lá embaixo. Mesmo que ele seja mais difícil de você converter, de você vender, né, esse nível de consciência, mas ele é mais escalável. Por isso que ele está na base, é a maior parte da pirâmide. É como se tivesse 100 pessoas aqui, 10 pessoas aqui e uma pessoa aqui. E cada vez mais que a pessoa está posicionada na pirâmide, da base até o topo, ela está mais próxima de comprar. Então é como se fosse em cima dessa pirâmide, desse triângulo aí, igual eu disse, facilidade para comprar, momento da venda. Então quando você começa a estudar sobre esse nível de consciência, a sua oferta, igual eu disse, do princípio, né, você estudando sobre o seu cliente, tendo clareza sobre ele, a sua oferta é o quê? Você aumentar a motivação e diminuir o ceticismo. Se o seu cliente está com nível de consciência muito baixo, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar o nível de consciência dele, certo? Para chegar no momento da venda. Até ele se conscientizando do problema, se conscientizando da solução, ficando consciente do problema e da solução, e ele compra de você. Agora, se ele já está consciente do problema e consciente da solução, é só você fazer uma oferta de algo que ele já sabe. Então, às vezes, a sua VSL, a sua oferta, a sua carta de vendas não precisa ser tão extensa. Precisa ser o mais simples possível para mostrar que você tem aquela solução que a pessoa busca. Se o cliente está aqui. Agora, se o cliente está lá embaixo na pirâmide, o nível de consciência é baixo, o que você precisa fazer? Precisa ter um trabalho maior mesmo. É um trabalho maior de conscientização. Então, dentro desse trabalho, você vai ter que aumentar a motivação e diminuir o ceticismo, tá? Só que, além da gente falar de persona, além da gente falar do nível de consciência, eu tenho uma mentorada individual, eu não vou citar o nome dela aqui, mas a gente conseguiu dar uma virada de chave assim, né? Porque, o que aconteceu? Ela via várias pessoas falando que o mercado digital, aqui no Brasil, na verdade, o mercado de infoprodutos aqui no Brasil tinha saturado. Não dava mais para ter resultados com VSL, mas nada mais é do que o quê? Uma pessoa que estava tentando vender para ela a ideia de que só daria para ter resultado fazendo uma VSL de infoproduto em outros países. E aí, ela viu uma outra pessoa falando, pô, o que eu faço para ter resultado? Eu pego uma oferta escalada, às vezes na França, de algum infoproduto, nos Estados Unidos, e coloco para algum país na Europa, porque tem poucas pessoas lá falando sobre isso. Só que isso vem antes da gente começar a pensar na persona e pensar na oferta, que é o quê? É o estudo de mercado. Então, por exemplo, o que aconteceu com essa minha mentorada? Ela estava querendo fazer isso. Aí, o que ela fez? Ela pegou uma oferta de emagrecimento dos Estados Unidos, o país que tem a maior taxa de obesidade do mundo, que tem, acho que mais de 300 milhões, né, de habitantes, e quis pegar essa oferta que escalou muito de emagrecimento lá e colocar na França, num país que é um dos menores países de taxa de obesidade e, ao mesmo tempo, não é uma população tão grande, né? E aí ela colocou esse produto, esse nicho, um produto de emagrecimento lá para vender e não teve resultado. O que eu tô querendo dizer? Esse estudo de mercado, para onde você vai vender o seu produto, é muito importante. Você tem que colocar a sua oferta posicionada onde tem muita demanda. Por isso que eu gosto de trabalhar aqui no Brasil. Por isso que vocês viram aí na thumb esse resultado meu. Eu não vou ficar mostrando aqui resultado. Pelo meu conhecimento que eu tô falando, se você já não tá tendo certeza de que eu tenho resultado, irmão, é por causa que meu conteúdo não é para você. Porque aqui eu vou trabalhar cada vez com mais profundidade. Nos outros vídeos aí eu já falei sobre como eu faço os criativos, com embalagem tática, ângulo criativo, princípio estratégico, níveis de sofisticação de oferta, entende? Mas assim, vamos lá, voltando aqui sobre esse estudo de mercado. Por isso que eu gosto de trabalhar muito no Brasil, porque o Brasil é uma população imensa e cada vez mais, se eu quiser fazer uma pesquisa de persona, eu vou por aí no Brasil, eu moro aqui em Belo Horizonte, mas eu vou para qualquer lugar aí no Brasil e começo a conversar com essas pessoas. Às vezes a gente vive muito numa bolha. Como é que funciona o algoritmo nas redes sociais, né? Aí você fala assim, mas pô, todo mundo já tentou ganhar dinheiro com a internet, então eu não posso vender nenhum produto ensinando as pessoas a ganharem dinheiro com a internet. Você tá enganado, meu amigo. Você tá enganado. Vai aí no mundo aí afora, sai dessa bolha do algoritmo do Instagram, que é tudo falando sobre inteligência artificial, às vezes sobre marketing digital, já que você tá vendo esse tipo de conteúdo meu. Sai dessa bolha e vai no mundo real. Começa a conversar com as pessoas, começa a trocar uma ideia. Começa a perguntar, você já ouviu falar sobre marketing digital? Essa frase.
Eu te garanto que se você entrevistar 10 pessoas no centro da sua cidade aí, 10 pessoas, você vai ver mais pessoas falando que não tinha ouvido falar sobre marketing digital ou sobre infoproduto, sobre vendas online, do que pessoas que já tentaram ganhar dinheiro com a internet. É uma bolha, é um algoritmo, entendeu? O algoritmo nas redes sociais te prende naquilo, porque você demonstra interesse. É igual uma pessoa que demonstra interesse em produto de emagrecimento, demonstra interesse em como passar na faculdade federal, demonstra interesse de vários assuntos. Nós temos diversos assuntos. Cada um está dentro de uma bolha, sabe? Está dentro de uma bolha. Então, se ela vê alguém falando sobre marketing digital, às vezes não tem muito interesse. Ela não tem muito interesse por aquilo, então ela não vai dar engajamento, não vai ter tempo de tela nas redes sociais. E o que as redes sociais vão fazer? Vão fazer assim, pô, eu não vou mandar mais conteúdo para ela, porque o que eu mais valorizo aqui é tempo de tela. Então deixa eu colocar alguma coisa, né, que ela vai querer ficar mais tempo na rede social. Porque é assim que a rede social ganha dinheiro, né, gente? Vamos parar para pensar como é que as redes sociais ganham dinheiro aqui. Como é que o YouTube ganha dinheiro? Né, se você tá ficando muito tempo na plataforma, o foco deles é isso, é o watch time, é prender você aqui na plataforma. Por quê? Ele não ganha dinheiro você assinando o YouTube Premium, não ganha dinheiro você comprando alguma coisa do YouTube. Eles ganham dinheiro vendendo espaço para anunciantes dentro da plataforma deles. É assim que o Facebook ganha dinheiro, é assim que o Instagram ganha dinheiro. Então eles têm, vamos supor, 1 milhão de pessoas na plataforma deles. Eles fazem tudo que precisa ser feito para viciar as pessoas nas redes sociais, para depois chegar alguém falando assim, opa, deixa eu anunciar nessa rede social que tem muita gente. Então, a gente tem que sair um pouco da nossa bolha, sabe? Ter uma visão de terceira pessoa, entende? Toda vez que eu olho para a vista aqui de casa, por isso eu quis fazer esse vídeo com essa vista de fundo, porque toda vez que eu olho para essa vista eu fico pensando, pô, é muito maior do que a gente imagina, sabe? Os problemas, as dores das pessoas é muito maior do que nós imaginamos, mas muito. Então por isso que eu gosto de vender aqui no Brasil, né? Então o padrão escondido que eu vejo é literalmente esse, é você saber construir boas ofertas, você saber para quem você está falando, você saber para quem qual que é o nível de consciência, né, de quem você está falando, e ao mesmo tempo diminuir o ceticismo e aumentar a motivação do seu cliente. Como você faz isso? Você precisa aumentar a dopamina na cabeça da sua persona, tá? Você precisa fazer com que ela se sinta burra de não estar comprando o seu produto, tá? Como que a gente faz isso? Né? Eu disse de uma maneira macro, que a gente tem que aumentar a motivação, diminuir o ceticismo. Mas como que a gente faz isso na prática? A gente faz isso entendendo primeiro que dopamina é diferente de prazer, tá? Quando você está com dopamina, você está em busca de algo. Quando a pessoa ela está na VSL, na sua oferta, na sua carta de vendas, ou até mesmo em um CPL, tudo isso que eu estou dizendo, isso não é só para o funil de vendas que eu utilizo às vezes com VSL, que é um vídeo de vendas, né? Que um público frio chega no meu vídeo e depois de lá compra, né? Sai do anúncio e compra. Não, isso funciona para CPL, funciona para lançamento no WhatsApp meteórico, funciona para vídeos no YouTube, funciona para cartas de venda, sites, landing page sem vídeo nenhum, sabe? Mas vamos olhar pensando no funil que eu utilizo hoje de VSL, né? Eu disse, né, de maneira macro, mas quando essa pessoa está na minha oferta, ela está ouvindo, vendo o meu texto persuasivo, quando eu tô falando em aumentar a motivação, motivação é o quê? Motivo para ação. Então tem que ter um motivo para ela agir. Por isso que eu falo que quando aumenta a motivação e diminui o ceticismo dela, chega num determinado momento, é como se fosse uma linha do tempo, uma linha de quantidade de tempo da minha VSL. Quando aumenta a motivação e diminui o ceticismo, chega numa barreira aqui. Quando bate nessa barreira aqui, é compra. Se ela quiser continuar, já que ela está tão motivada e com o ceticismo baixo, se ela quiser continuar, se ela quiser buscar a solução que o meu produto entrega, por isso eu digo a dopamina, se ela quer buscar, ela precisa comprar meu produto. Entende? Então por isso que eu falo da motivação. Então, quando você vai pensar, né, o que é o 80-20 para construir a minha oferta? Irmão, você tem que estudar sobre cérebro humano, como as pessoas pensam, por que elas fazem o que fazem. E muitas das vezes, quem vai ser a melhor pessoa para você entender é você mesmo. É você buscar conhecimento sobre você mesmo.
É buscar conhecimento sobre por que você faz o que você faz, né? Então, a dopamina é sempre a pessoa querer buscar algo. Quando a gente fala de relação sexual, quando a pessoa tem uma relação sexual, ela tem dopamina, mas aí ela tem o prazer, certo? O prazer não é dopamina. A dopamina é aquilo que antecede o prazer, sabe? É aquela busca. E é uma coisa que eu tô estudando muito, galera, estudando muito. Não sobre relação sexual, mas estudando muito sobre dopamina. Porque eu vejo que as pessoas, elas são muito movidas a isso. Existe um documentário no Netflix que chama O Dilema das Redes, que fala justamente sobre isso. Justamente sobre como eles utilizam o algoritmo deles para deixarem as pessoas presas nas plataformas. Como? Estudamos sobre o sistema dopaminérgico, se eu não me engano. Então, assim, por que as pessoas tomam a decisão de continuar, de ver o próximo vídeo? Irmão, é bizarro. É bizarro isso. Então, se você quer realmente enriquecer, você tem que estudar sobre o cérebro humano. Você tem que entender sobre o que faz a pessoa agir, né? E, igual eu disse também no início desse vídeo, você não vai ter uma clareza absurda sobre quem que é a sua persona exatamente, né? Já nas primeiras vendas, né? Ou antes mesmo, principalmente antes mesmo de você já colocar seu produto para vender, você vai ter precisão, assertividade, em que é o seu cliente dos sonhos, quando você começar a fazer uma pesquisa de persona para todo mundo que tá comprando seu produto. Então você fez lá 10 vendas, 20 vendas, seja com sua VSL, com a sua landing page, com qualquer coisa. Depois dessas 20 vendas, 30 vendas, né? Eu considero pelo menos umas 20 vendas aí. Assim, o mínimo mesmo eu gosto de trabalhar com 100, mas é o meu cenário, né? Eu já faturo bastante com a internet há bastante tempo. Mas no meu cenário eu gosto de trabalhar com pelo menos 100 vendas. Eu mando as pessoas para um formulário e faço várias perguntas. Qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Perguntas demográficas, perguntas sobre dores, desejos, né? Como que é a sua rotina? Qual que é o seu trabalho? O que mais te fez acreditar que o meu produto teria a solução para você? Sabe? Então, tendo essa pesquisa, fazendo essa pesquisa, eu tenho uma clareza absurda de quem que é a minha persona, de quem que é o meu cliente dos sonhos. Com base nisso, eu vou lá dentro das redes sociais, igual eu disse para você, é um casamento perfeito. É a ideia da oferta e a ideia dos anúncios. Depois que eu tenho precisão de por que a minha oferta está vendendo para aquela persona, quando eu vou fazer os meus criativos, né? Depois dessa pesquisa, os meus anúncios, ou até os meus vídeos orgânicos também, para postar nas redes sociais aí e esperar o algoritmo entregar, eu tenho muito mais precisão também quem que eu preciso fisgar, quem que eu preciso buscar para levar para a minha oferta. Entende? Então a gente tem que ter uma congruência muito clara entre anúncio, oferta e produto. Mas, igual eu disse, você só vai ter precisão comprando dados, beleza? É comprando dados. Eu vejo às vezes muitas pessoas falando assim, pô Samuel, eu tô otimizando isso daqui antes de começar a vender. Aí eu falo assim, como assim? Você tá otimizando algo, melhorando algo que você ainda nem começou a vender? Como que funciona isso? Não tem jeito, não bate muito. Você tá otimizar é você melhorar algo. Para você melhorar o seu funil de vendas, já pensar em refazer uma oferta, mudar o início dela, sabe, mexer em alguma coisa, mudar os depoimentos dessa oferta, mudar alguma coisa ali, melhorar os seus anúncios, para isso você precisa ter o primeiro dado. Mesmo que você não lucre, você precisa colocar para rodar. Tem que colocar na rua. Mas sabe o que faz as pessoas às vezes ficarem presas nisso? E não começar de fato, não começar a executar, não começar a colocar a energia naquilo que vai gerar resultados, na venda? Medo. É um medo de achar do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas... Porque assim, a sua ideia que você tem aí na sua cabeça sobre como criar um produto, pois se eu criasse um produto assim, e se eu fizesse isso, a sua ideia, ela está maravilhosa na sua cabeça. Na sua cabeça ela tá assim, pô, essa minha oferta, ela vende muito, ela é escalada e tal. Só que no mundo real é diferente. Só que imaginação não paga conta não. Imaginação não paga boleto não. Imaginação vai te autossatisfazer, mas não vai colocar o dinheiro no seu bolso, meu irmão. Não vai. Você tem que colocar na rua, entendeu? Tem que colocar a sua oferta na rua, porque a sua imaginação, ninguém vai dizer que não dá certo, ninguém vai dizer isso, entende? Tá na sua imaginação. Você está num lugar muito confortável aí com esse pensamento, né? Antes de colocar seu produto para rodar.
Aí você às vezes não coloca seu produto para rodar com medo da rejeição, com medo das pessoas falarem assim, pô, eu não quero comprar o seu produto, entende? Só que na maioria das vezes, quando você vai começar a colocar o seu produto no ar para rodar, colocar para vender, no início você vai ouvir muito não. Até produto escalado, infoproduto escalado é muito mais, você ouve muito mais não do que sim. Por exemplo, eu alcanço 1 milhão de pessoas no meu anúncio. Vou colocar um número baixo para ficar mais realista aqui para você. Mas eu tenho, vamos supor, 1.000 pessoas que veem um anúncio meu. Aí eu tenho um CTR, que é a porcentagem de pessoas que clicam no meu anúncio e vai para uma VSL de 2%. Quando a gente está falando de 2% de 1.000 pessoas, a gente está falando de 20 pessoas. Boa, 20 pessoas clicam no meu anúncio e vai para a página de vendas. Aí na página de vendas eu ainda tenho uma pequena porcentagem que não vai nem clicar no vídeo para assistir, na minha VSL. Ela entra no site, não tem botão nenhum, não tem nenhum pitch, não tem nada falando para a pessoa comprar, tem um vídeo. Aí a pessoa clica no vídeo. Aí a porcentagem de pessoas que clicam nesse vídeo, vamos colocar que é 80%. Aí ó, era 2% de CTR, agora tá 80% dentro desses 2%. Aí tem o play rate, né, que é a porcentagem de pessoas que iniciam o vídeo. Aí dentro dessa porcentagem, depois tem a porcentagem das pessoas que ficam no vídeo até o momento do pitch, né, que aí, por que eu faço assim? Porque vai caindo, né, a retenção. Então, aí a gente coloca, sei lá, 30% de retenção no pitch. Então, de 80% do play rate, apenas 30% ficou até o momento de eu falar assim, então se você quer comprar, clica no botão abaixo. Aí tem 30%. Aí desses 30%, nem todos os 30% vai clicar no botão para comprar. Eles vão sair por causa que viu que está sendo vendido algo. Aí beleza, ela vai lá, vamos supor que 10% dentro desses 30% clica no botão. Vai para o checkout para fazer o pagamento. O checkout de pagamento tem 10% dentro dessas pessoas aí, desse número, que vai realizar a compra. Olha como é que é muito mais sobre dizer não do que sobre dizer sim, entendeu? Então vai dizer não. Só que, inicialmente, quando você está colocando seu primeiro produto para rodar, isso vai acontecer, né? Só que se você quer otimizar, você quer melhorar, você quer saber mais de maneira mais profunda ainda o que é a sua persona, irmão, você tem que começar para depois olhar os dados e depois otimizar. Aí existe um padrão que eu vejo, que é o quê? Você tem que analisar os seus dados, os seus números de algo que já está rodando, você vai identificar o que pode ser melhorado e vai priorizar aquilo que tem menos esforço que vai te trazer mais resultados. Então analisar, identificar e priorizar. Então assim, todo infoproduto que vende muito, né? O que está escondido é literalmente isso, sabe? É ter certeza para quem que você está falando, é ter certeza quem que é seu cliente dos sonhos e coloca seu produto para rodar, sabe? Eu vou até fazer um desafio para você essa semana. Faz o seguinte, você vai colocar todas as tarefas que você vai estar fazendo no seu projeto, no seu produto, independente se é infoproduto ou produto físico, independente do que você faça, tá? Você vai fazer o seguinte, tudo que você vai estar colocando à mão no seu projeto, nos próximos 7 dias depois que você está vendo esse vídeo, você começa a pensar no seguinte, isso é preparação ou isso é para venda? Isso que eu estou colocando à mão é para preparar o meu produto ou isso é para vender? Por exemplo, o que seria para preparar? Já pensar em otimizar, igual eu disse, isso é preparação. Você não está vendendo. Agora, subiu o meu primeiro anúncio desse produto, é o quê? É para venda? Então eu coloco nessa caixa aqui, sabe? Você vai ver que na maioria das vezes não te falta conhecimento. Eu vejo muitas pessoas falando aqui, Samuel, fala mais sobre conteúdo disso, daqui e tal. Mas galera, com o conteúdo gratuito que eu tô colocando aqui, já é o suficiente para você colocar seu produto para rodar. Já é o suficiente. Entende? Conhecimento que eu tô passando aqui já é o suficiente. É só você pesquisar, seja autodidata. Abre uma inteligência artificial aí. Eu sei que eu tenho uma mentoria individual, eu não tô abrindo para muitas pessoas, e até também não é para todo mundo a minha mentoria individual, porque é 15 mil reais. Eu sei que não é todo mundo que tem esse valor para investir agora, mas separa esses conteúdos que eu tô postando aqui e começa a pesquisar de maneira mais profunda na inteligência artificial gratuita. Inteligência artificial gratuita, começa a pesquisar sobre isso. Você vai ver os resultados. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu comprei mentoria, eu comprei curso, não tinha a condição para comprar uma mentoria de 15 mil, né? Eu comecei com 15 anos, meus pais não dariam essa grana também, meus pais nem tinham essa grana. Então eu comecei do zero mesmo, sendo self-made aí, e
Uma das coisas que mais me ajudou a prosperar na internet, que me ajudou a enriquecer, foi ser autodidata. Quando as pessoas estavam pensando já no conteúdo da próxima aula, porque o meu mentor tinha falado no final da aula lá, na próxima aula nós vamos falar sobre X. Eu já estava pesquisando no YouTube sobre X. Quando eu criei minha primeira oferta, não tinha nenhuma inteligência artificial não, em 2021, entendeu? Era Google, pesquisar, escrever no caderninho e fazer oferta. Então bora movimentar, bora acordar aí, beleza? Se você tiver interesse também na minha mentoria, igual eu disse aí, né, entender um pouco mais sobre ela, tem um formulário aqui embaixo na descrição, você clica aí, preenche, dependendo das suas respostas, eu mesmo entro em contato e eu te explico um pouco mais sobre ela e como é que ela funciona, tá? Mas o ponto principal, igual eu disse nesse vídeo, galera, é você entender sobre como o seu cliente ideal, o seu cliente dos sonhos, ele pensa. O que faz ele agir? O que faz ele clicar em um anúncio? O que faz ele ficar o tempo todo na sua oferta até chegar no momento da compra? O que faz ele ser motivado dentro do checkout, até com um banner de checkout às vezes lá, que vai fazer a pessoa comprar, colocar os dados, as informações do cartão de crédito e passar o cartão lá e a venda cair para você, sabe? É um nível de profundidade que todas as ofertas que vendem muito precisa ter. Ainda mais quando a gente vê que o mercado digital ele não satura. É igual eu disse, não dá para saturar o mercado digital ele só cresce, mas junto com esse crescimento existe uma sofisticação, né? Ele vai sofisticando e vai acontecendo um monopólio aí na internet. Quem tem muito resultado é quem entende bastante daquilo que está fazendo. Não clona uma ofertinha e não sabe por que não dá mais resultados depois, sabe? Pô, eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, né, pra mim no direct do Instagram, pô, Samuel, mas você não tem medo das pessoas te clonarem, não? Eu falei, irmão, se a pessoa ela conseguir me clonar e conseguir ter resultado com a minha oferta hoje em dia, nossa, essa pessoa eu tenho que bater palma pra ela, eu que tenho que aprender com ela. Porque eu sei cada detalhe de por que essa oferta vende, de cada coisa que o meu criativo precisa ter, o meu anúncio precisa ter. Entende? Então eu não tenho problema de me clonarem, eu não tenho problema de nada disso. E se me clonarem, se até copiarem o meu método, o meu produto, a minha oferta, eu sei criar de novo. Porque eu não tô nessa superfície aqui, eu tô na raiz, entende? Eu não trabalho de maneira superficial, eu trabalho na raiz, eu trabalho estudando sobre comportamento humano, por que as pessoas agem, do jeito que elas agem, entende? Todo o princípio de uma oferta, igual eu falo sobre motivação e ceticismo, mas todo o princípio é sobre quem você está vendendo, não é sobre seu produto, não é sobre, sabe? É sobre quem você está vendendo. Você precisa falar as palavras certas, a linguagem certa para influenciar esse cliente a tomar a decisão de compra, entendeu? Então é isso, eu vou preparar, já estou preparando na verdade, um conteúdo um pouco maior. Esse vídeo aqui eu estou vendo que vai dar 28 minutos, deve dar uns 30, mas eu estou preparando um conteúdo mais avançado ainda, construindo uma oferta na prática. E eu não soltei ele ainda porque eu quero mostrar a construção da oferta, a construção da copy, né? Eu falo da copy do zero, como que eu penso no cliente, como é que eu faço estudo de persona, colocando para rolar e depois fazendo as otimizações, né? Esse vai ser um vídeo maior. Em breve ele vai estar aí no canal, eu não sei exatamente quando, porque eu já estou começando agora a colocar para testar essa oferta. E é isso, tá? Se você quer acompanhar mais vídeos como esse, tá gostando desse tipo de conteúdo, dá o like aí, se inscreve e comenta aqui também o que você tá achando desse tipo de vídeo, tá? Igual eu disse também, reforçando, se você tem interesse na minha mentoria, link tá aí na descrição. E é isso. Tamo junto, hein? Fica com Deus aí.